Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o Ederson Almeida e aqui você sabe tudo sobre inteligência artificial aplicada na vida real no mundo dos negócios. E hoje eu tenho um super convidado, um colega da UX Business School, do Hub Tecnologias de Negócios. Ele, o Luciano Libardi. Libardi CEO para vocês. Depois ele vai compartilhar as redes sociais aqui. E, pessoal, hoje a dinâmica é um pouco diferente. Nós vamos trocar umas ideias, nós vamos bater um papo relativas às tecnologias que estão aumentando a nossa produtividade em 100, 200, 500, 700, em 1000%. São 10 vezes mais produtividade em alguns casos. Você está curioso? Então acompanha aí. Mas antes disso, Luciano, por favor, te apresenta, conta aí quem tu é e depois já escreve teu arroba aqui para que a galera possa te seguir nas redes sociais. Legal, legal. Boa tarde a todos, boa tarde, comunidade EDTech. Prazerzaço estar aqui falar desse tema aí que de repente virou exponencial, né? De novembro para cá, OpenAI cria essa ferramenta maravilhosa e a gente toma essa enxurrada de informações, né? E fiquei muito feliz com o convite. Então, eu sou o Luciano Libardi, CEO da SmartOn. Hoje, o que nós fizemos? A gente está posicionado justamente em fazer crescimento e aceleração das empresas, né? Fazendo com que a gente consiga organizar ferramentas, pessoas e processos para ajudar nesse crescimento. E aí, é o que eu gosto de falar, né? Chegou um grande, 3, eu falo que eu tenho 5 estagiários aqui na minha empresa que podem ajudar não só o meu negócio, que é pequeno, né? E ajudar o seu também. E hoje, com essa fera aqui, o Ederson Almeida, quero poder estar passando um pouquinho dessa experiência, não falar só dessa questão, acho que tão teórica, né, Ederson? Mas vamos trazer bastante prática, bastante hands-on aí, que é o meu jeitão de ser, para essa comunidade aí que está te acompanhando aí no YouTube e outras redes sociais. Perfeito. Mas só o seguinte, primeira coisa, para o pessoal que quer te acompanhar nas redes sociais, ó, o meu arroba tá aqui, arroba EderTech, estou presente no todas as redes praticamente, né? No Instagram, Facebook, LinkedIn, no Twitter me encontro, TikTok, fazendo a dancinha da inteligência artificial, o pessoal me vê lá. E o teu arroba qualquer? Depois tu muda aqui, ó, no Libardi Smart On, coloca ali teu arroba. Vou mudar depois. Na sequência, pode deixar que eu mudo. Não vou clicar agora, não vou atrapalhar a dinâmica. Depois eu já coloco aí. Quem quiser seguir, já vou falar. We Are Smart On, é da Smart On. E o underline L Libardi é o meu pessoal, que a gente está passando por um reposicionamento. Mas segue o da empresa lá, da Smart On, We Are Smart On, que você vai estar muito bem atualizado sobre essas dinâmicas aí do mundo corporativo do empreendedor. Legal, e então vamos agora às nossas perguntas. Tu tinha me mandado algumas perguntas antes, então vamos lá. Deixo você começar aqui no nosso Pedra, Papel, Tesoura Virtual. Vai lá. Tá, vamos lá, calma aí que tu me provocou agora com o arroba aqui, eu tinha, né? Eu sou um cara ansioso, e aí eu tô Vai. mudando para Liberdade, tá aqui, ó, ao vivo e a cores. Isso Pronto. aí, quem sabe faz ao vivo, ó. Já alterou ali o nome. Vamos Tá? lá. Agora, voltando para o nosso desafio, Qual é a primeira pergunta? O que você tem dúvidas quanto à inteligência artificial que talvez eu possa ajudá-lo? mas nós não íamos fazer o pedra, papel, tesoura, e eu fiquei curioso agora com essa É? Não, questão. vamos lá. Eu já ganhei, pessoal. Ele é virtual mesmo. Cara, olha só, eu sei que tu fica muito envolvido, né, com essa questão principalmente nessa questão de desenvolvimento, essa questão técnica mesmo, né? Sim, sim, minha área. Eu uso a tecnologia, eu uso a inteligência artificial, mas como fim, né? Como meio, como fim ali. Mas eu queria saber um pouquinho mais dos bastidores. Eu tenho uma pergunta aqui que eu cheguei a anotar ela, porque eu acho, para mim, ela era muito importante. Um dia que tu falou do tema, eu disse, cara, deixa eu anotar e vou pedir pro o Ederson, como é que vai ser isso aí. Cara, como que tu vê o papel da IA na transformação digital dos negócios? E quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar as soluções de inteligência artificial? Certo. Antes de tudo, assim, ó, eu tenho certeza que todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra,
usa inteligência artificial. Ela está presente na Netflix, no YouTube, nas redes sociais, conforme o nosso feed vai alimentando. Né? É ela que sugere muito do que a gente consome no meio digital. E quando a gente fala de usar tecnologia, nós somos, como você mesmo comentou, muitas vezes usuários de tecnologia e usuários de inteligência artificial. E tem quem pensa que porque se usa uma tecnologia de inteligência artificial na sua empresa, por exemplo, o nosso querido ChatGPT, ela está implementando uma inteligência artificial na empresa. Mas não. Quem está, de fato, né, criando a inteligência artificial é a OpenAI, a Microsoft, a Google. As empresas estão usando as ferramentas para automatizarem os seus processos. E, então, por exemplo, quando a gente passou lá na década de 90, anos 2000, né, que o Excel ficou muito famoso, estava dominando todas as empresas, muitas empresas sem Excel não iriam funcionar. As empresas não estavam desenvolvendo planilhas, né, elas estavam fazendo a sua gestão com aquela ferramenta. O que nós estamos vivendo hoje é um novo advento, onde nós temos um Excel turbinado, nós temos uma ferramenta mais potente, e ela tem essa característica da conversação. Enquanto nós estávamos numa tecnologia que poucos conversavam com elas, por exemplo, antes desta tecnologia inteligência artificial, que ela é conversional, você talvez não conversasse com a tecnologia, porque não tem uma formação técnica na engenharia. Mas eu conversava. Eu falava com o meu computador todos os dias, eu dizia para ele assim, if verdadeiro, faça isso. Else, se não, faça aquilo. For, tantas vezes, while alguma coisa, enquanto alguma coisa, repita essa atividade. Então, desenvolvedores conversam com os computadores porque eles entendem como os computadores entendem e como eles, de certa forma, se comunicam conforme eles falam. A grande transformação é que agora, com essa evolução, principalmente começou ali em 2017, com um algoritmo chamado Transformer, foi escrito um artigo científico, um estudo que nem os que a gente faz na universidade. Depois, em 2018, empresa que teve, inclusive, o Elon Musk como um cofundador, a OpenAI, eles pegaram e dizer, opa, isso é interessante. Ao invés de eu entender uma sentença, se as partes dela é composta por substantivos, adjetivos, verbos, criaram uma nova regra de entender a probabilidade de uma palavra aparecer depois de outra numa sequência de palavras. Então, eles tomaram esta nova técnica como um caminho para resolver, até então, a grande barreira que existia no mundo da inteligência artificial, que era o processamento de linguagem natural. Beleza, então nós tínhamos a inteligência artificial discriminativa, que vinha nos oferecendo inúmeras soluções até então, e daí, a partir de novembro de 2022, a gente tem a generativa, que ela começa a criar novos conteúdos, texto, imagem, vídeo e um monte de coisa que a gente vem acompanhando aí. Transformação digital dentro das empresas. Tá, mas as empresas brasileiras, vamos dizer, onde a Serra Gaúcha, aqui atendida pela nossa querida UX Business School, pelo nosso Hub de Tecnologias de Negócios, tem alguém criando mesmo inteligência artificial? Muito pouco. A gente tem cases bem específicos de inteligência artificial que treina modelos, dados médicos, hospitalários, para prever obesidade, diabetes, câncer. Nós temos casos de visão computacional na indústria, onde câmeras são instaladas na linha de produção para identificar anomalias nas peças, nos itens produzidos, e dessa forma acionar, né, que sejam removidos para, de certa forma, não é nem substituir, mas é colocar na linha de produção uma inspeção, já que falta mão de obra para inúmeras funções na indústria e em outras atividades. E aí o que ocorre? Agora, nesse momento que a gente vive, nós conseguimos, então, conversar com o computador, e muitas coisas que a gente não conseguia antes ter acesso, eu pergunto, por mais complexa que a pergunta possa ser, se há o desejo, o anseio do empreendedor, do gestor, né, de um maker, de fazer a transformação, de levar o seu negócio para a internet, ele tem as respostas de modo mais fácil.
Mas não é que a IA só ajude na transformação digital. A IA está acelerando todas as áreas do conhecimento inimagináveis. E com isso a transformação digital acaba vindo junto. Mas eu só reforcei essa questão um pouco teórica porque a criação não está aqui. A gente está utilizando a criação de fora, principalmente norte-americana, mas nós temos cases, né, tipo em Londres, a empresa DeepMind, que a Google, inclusive, comprou, que também vem construindo, criando muitas inovações. Mas, basicamente, essa é a minha opinião quanto à transformação e à IA. Nós não criamos, nós consumimos, mas este novo advento acelera tudo o que nós fazemos. Legal. E tu está tratando bem as inteligências artificiais para, se elas dominarem o mundo, tu tem um lugar especial na empresa delas ou não? Elas já dominaram. Elas já dominaram o mundo. A gente só fala de inteligência artificial, no feed de notícia inteligência artificial. Tu quer hype, tu fala de inteligência artificial. Nós estamos falando delas agora. E a questão é que elas não são perigosas. Os computadores continuam burros específicos. A inteligência artificial existente é a narrow, é a específica, é a restrita. Ela só faz a atividade em específico. Há um medo ainda que um pouco exagerado, eu acredito, das inteligências artificiais generalistas, aonde ela não executa simplesmente a atividade a qual ela foi destinada, mas que ela começa a ter cognição e começa a ter intuição e tomar decisões que estão além daquilo que elas foram previamente programadas. Mas elas ainda não existem, a não ser na Skynet, lá no Exterminador do Futuro. Sabe que a minha primeira parte na minha formação profissional foi tu falou, e foi saudosismo, porque a minha primeira parte foi técnica, eu fui programador, desenvolvedor em Clipper Summer 87, e depois então você conversou com os computadores? Sim, eu fui Conversou bastante. Depois de Clipper Summer 87, fui para o Delphi, né? Que era a ilha da sabedoria, Deus da sabedoria, né? O Delphi. Aqui é Delphi. Delphi é a pronúncia correta, então. Isso, Delphi é a pronúncia correta. Eu conheço por Delphi. Ah, legal. Não, mas eu já aprendi um negócio hoje. Não, então tá bom, mas era o Delphi. Então era muito legal, realmente, né? As pessoas te achavam o mago, né? Porque tu tinha o nome e tu fazia, para exercitar, tu fazia aquelas bobagemzinhas na tela, né? E era muito legal. E tu sabe que agora tu falou uma coisa, eu me lembrei de um trabalho meu pela Universidade de Caxias do Sul, quando eu era estudante lá em 2000, Teoria da Ciência era a disciplina. E eu já era um apaixonado por informática, trabalhava com informática, consumia muito conteúdo. Na época a gente ia consumir revistas, né? Tinha ficou a InfoExame depois, né? Mas tinha a Byte, e eu consumia muito. Eu fiz um trabalho lá que na época assustou um pouco as pessoas, porque eu abro o trabalho com a seguinte expressão, me lembro dela até hoje. E eu encontrei esse trabalho, depois a gente pode tirar o recorte e colocar aqui, e que tinha uma frase de um pensador lá que dizia assim, que a empresa do futuro, nela existiriam apenas dois funcionários, o homem e o cachorro. A função do homem é alimentar o animal, e a função do cão é evitar que o homem chegasse próximo da máquina. Olha que profundo, né, isso. E claro, a gente ainda se assusta um pouquinho com os filmes de ficção científica, né, que a inteligência artificial sempre ela é do mal, né, ela sempre vem para destruir alguém. Então, mas eu também, eu tô usando muito e tá bem legal. Então foi só algumas coisas quando tu falava que eu lembrei, né, para compartilhar aqui com a comunidade. Legal. Perfeito. E agora vou eu fazer uma pergunta, então. Eu também preparei aqui alguma coisa. Eu venho acompanhando o teu trabalho desde que te conheci como colega mentor do Inova e tava sempre algumas considerações muito relevantes. E você falava de IA, e aí a hora que me despertava ainda mais o interesse, não é? O que esse cara tá falando de IA? O que tá se metendo na minha área aí, né? Eu disse, porque a inteligência artificial aí dá para demitir a galera, a agência lá demite 5 carinhas que tá criando conteúdo e bota IA e tal.
Que história é essa de demitir gente para botar IA? Agora eu quero que tu explique para toda essa galera. Ai, 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 agora o pessoal vai. Vamos lá, vamos. E obrigado pela oportunidade de poder explicar, né? Não é nem o demite. Olha quantos negócios a gente pode ajudar com que as pessoas criem, se tornem microempreendedores, ao passo que antes elas dependiam de uma grande comunidade, né? E também isso, né? Eu sempre olhei muito, eu me lembro, eu venho de uma família em que meus pais tentaram empreender, né? Meu pai tentou ter indústrias, não teve sucesso. Minha mãe teve outros negócios de varejo, também não teve. Então, eu tive um berço muito empreendedor. E o principal, eu acho que aquela falta de sucesso deles me gerou um propósito muito grande de transformar os empreendedores em gestores. E desde o meu primeiro dia na Universidade de Caxias do Sul, e hoje eu fico muito feliz em ser um dos mentores, um dos professores da UX Business School, Legal, bacana. eu sempre entrei lá com o seguinte propósito: cara, eu preciso levar esse conhecimento transformado traduzido para ser acessível ao empreendedor. Porque às vezes a linguagem daquele cara, pô, pensa, tem empreendedor, cara, ele vai das 5 da manhã à meia-noite lá no torno dele. Aqui a gente tem um polo muito metal mecânico na fresa dele, na padaria dele. E, cara, ele não tem como ir para a universidade Sim. sentar numa cadeira lá às 7 horas até às 10 da noite. Não dá. Então, Não assim, sabe que eu tinha sistema de gestão, agora está com um amigo meu, os clientes, né? A gente passou a carteira de clientes para ele. E eu atendia empreendedores assim que eram muito bons, que eram semi-analfabetos. O cara era tipo, era motorista de caminhão e tinha uhum, uma grande empresa de logística. É muito sim, real isso que tu está falando, e daí tu tem a dicotomia também, né? A distância, exato, algumas questões ali que a academia faz um excelente trabalho, mas com uma parte descoberta. Eu acho que é por aí, né? exato. Exato, perfeito. E aí, quando eu comecei a estudar nessa parte de inteligência artificial, eu até entrei meio assim, disse, tá, mais um programinha, mas eu fui deixando. Mas aquela coisa começou a tomar um volume maior, eu sou curioso, comecei a entrar. E aí que eu fiz, principalmente, eu quis trazer esse assunto inteligência artificial. Tá, mas legal, cara, como é que eu faço, né? Como é que eu coloco ele para rodar? Tudo bem, eu sei que se eu juntar cimento, areia, tijolo, eu construo uma casa, mas como é que eu faço isso na prática? E aí foi o que eu fiz, eu comecei a pegar todas as minhas jornadas, ver onde eu conseguiria colocar inteligência artificial e entregar um produto final acabado para o micro, pequeno e médio empreendedor. Então, o que eu quero dizer, às vezes, quando eu falo disso, né, de uma forma mais simplista, é que, cara, hoje, se comunicar, fazer, por exemplo, nós estamos fazendo de estar exposto à mídia é fundamental para que o negócio cresça, nem que seja um negócio local. Então, uma das minhas atividades físicas que eu gosto de fazer é correr na rua. Então, eu boto meu fonezinho, vou lá e corro. E, cara, se tu fizer isso, tu vai ver aqui na nossa cidade, por exemplo, em outras cidades também, quantos negócios legais tem, quantos cafés, restaurantes, bares, lojas que estão hoje nos bairros, que são muito legais e por falta muitas vezes de tráfego, por chegar no cliente, eles acabam sucumbindo. E aí, qual foi a ideia? É criar um pacote, criar uma estratégia de negócio em que qualquer empreendedor, eu sempre digo assim para o empreendedor, às vezes quando ele me procura, cara, tu tem que ter duas coisas, ou tempo ou dinheiro. Uma das duas tu tem que ter. Ou tu tem dinheiro para Verdade. pagar para alguém fazer para ti, ou tu tem que ter tempo para fazer para ti. E aí é uma questão de Excelente. organizar a agenda. Então, hoje a gente consegue entrar nas pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, entregar para eles um script, um passo a passo, em que, por exemplo, sei lá, em 10 minutos, 15, se a pessoa não tiver muita habilidade, talvez na primeira vez, ela consegue gerar conteúdo através da inteligência artificial e de outras ferramentas de marketing, de comunicação, por mês inteiro. Coisa que Nossa. antes ela dependeria de uma agência. E aí eu digo para ela, cara, usa a inteligência artificial, faz por Eu lá tenho. Sabe que eu tenho um e. caso na Gaut que é bem interessante. Tem uma colega, né, da área comercial, que ela estava com um bloqueio criativo. Ela disse. Eu vi que ela não estava mais criando para o LinkedIn uma das estratégias necessárias.
é que ela falasse sobre segurança do trabalho todos os dias. Eles falam, eu não sei mais o que fazer. Eles por que tu não usa o chat GPT? Ah, não sei. Vai lá, porque tu sabe o conteúdo. A tua dificuldade é de amarrar o texto para que ele fique atraente. Larga lá que vai ficar bom. A mulher virou uma máquina de escrever agora. Todos os dias ela ficou relevante, sabe, fazendo ações, e daí já larga enquete, ó, um call to action, né? Chama a galera interage com ela, e os resultados tá vindo boa comissão de venda e tudo mais. E é bem isso aí. Não dá, a pessoa não pode ter tipo um falso pudor, assim, porque tipo, mas isso não pode. Não, isso não existe. Tá ali, é uma ferramenta, é teu Excel, só que agora ele tá bombado, ele é muito mais poderoso. Eu fiz uma formação recente de IA para líderes, IA for Leaders, né? E uma das coisas que a gente se preocupou muito com isso, né? Então, mudou, né? Até o início desse ano, nós éramos a geração da pergunta, né? Aí, cara, só um pouquinho que eu vou pegar o Google. Aí pegava o celular, tá aqui a resposta, né? E agora, a gente era a geração da resposta, né? Eu falei errado. A gente era a geração da resposta, a gente buscava respostas. E agora a gente tem que saber fazer a pergunta. E é muito legal, é o que né? tem valor, né? O verdadeiro valor está... Tem uma filosofia assim, né? Como é que é o que realmente importa não é a resposta, mas é a pergunta certa, né? Exato, Algo do gênero, eu né? gosto, quando eu falo desse assunto, eu gosto, depois eu vou separar esse trecho, e daí, se a gente conseguir, a gente deixa disponível no teu canal aí. Tem um trecho do filme Aladdin, com o Will Smith, e o Aladdin tá com o gênio, né, da lâmpada, que é o Will Smith, lá no meio do deserto, e aí diz assim, pô, cara, como toda história do gênio, né, tu tem os teus 3 pedidos. E ele diz assim, eu quero que tu me faça um príncipe. E aí o gênio diz, cara, tu tem certeza que tu tá perguntando, tu quer? Sim, olha que se tu me perguntar errado, tu vai ganhar o negócio errado. Não, eu quero que tu me faça um príncipe. E aí, pum, olha, no fundo da cena tá lá um cara perdido, vestido de príncipe, né? Ele olhou, mas não, tu pediu para me fazer um príncipe. Tá lá ele, é o que tu pediu. Tu quer se tornar um príncipe. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então é Uma muito legal. analogia é muito boa, porque a inteligência artificial generativa é um gênio, né? Gênio da lâmpada, né? Ela realiza nossos desejos. Exato, Tem exato. que Então é saber muito perguntar. legal. Eu me lembro que nessa mesma época eu estava dando consultoria para uma empresa, uma software house, assim como a tua era uma software house que estava com dificuldade de colocar ela não tinha um fluxo de prospecção ativa, e hoje é um dos braços que a SmartOn tem, criar essas fluxos de prospecção ativa usando as ferramentas de outbound. E chegou um momento que a gente teve que calibrar o crescimento da empresa, porque quando eu sentei com o responsável pelo desenvolvimento, ele disse, não, cara, se tu ativar muitas licenças, eu não consigo entregar. Como assim? Não, eu não consigo mão de obra, eu estou com dificuldade de mão de obra no desenvolvimento. E há pouco tempo atrás eu encontrei ele, e aí agora o ChatGPT disse, resolveu o meu problema de 3 ou 4 programadores júnior, eu resolvi com inteligência artificial. Então, aquela primeira entrada de comandos, ou muitas vezes compilar um erro que levava ali 2, 3 dias, às vezes uma semana, e o cara não conseguia. Cara, ele joga lá, ele cruza milhões de dados por minuto e ele te entrega a resposta. Então, eu acho muito fantástico essa aceleração que a gente tem, né? É verdade. As tecnologias generativas de desenvolvimento, né, os copilotos do programador, é bem interessante. Inclusive, eu consegui ativar no GitHub Copilot a minha licença como professor, né, eu sou professor de programação, e consegui instalar. E é legal, tu tá trabalhando, daí conforme o negócio tu clica ali, ele já te dá uma dica. E eu assisti um webinar da Amazon, AWS, aonde eles, em média, com um cálculo, uma pesquisa feita, conseguiram medir que o programador fica 65% mais produtivo com o copiloto. E daí eu estava agora, semana passada, no Instituto Caldeira, numa palestra, e daí tinha o diretor de pesquisa e desenvolvimento, da Stefanini, e daí ele foi indagado quanto à produtividade da IA, copiloto e tal, ele disse assim, olha, lá na empresa medimos e a produtividade é de 700%.
Nossa, tu vê que em média 65%, sim, porque tu vai ter um que conseguiu 10, 20%, outros conseguiu muito, Sim, né, e sim. tal. Mas é absurdo, né? Tu imaginar que um sistema, então, é um recurso que demorava uma semana inteira, tu faz num dia. E logo você tem ali, né, de 4 semanas, tipo, em uma semana tu produz um mês. Né? Basicamente a analogia que dá para fazer. Mas vamos então evoluir para a próxima pergunta. O que você gostaria de saber de um nerd programador quanto ao mundo Vamos da lá, IA? essa é a É a melhor tua parte. chance. E aí, me diz assim, como que tu acha que a IA pode ser usada para melhorar a experiência do cliente e quais são alguns exemplos de sucesso que você pode compartilhar? Vamos lá, essa vai ser legal porque eu vou te interromper, vai ser o teu lado nerd e o Sim. meu de vendas para que eu falo muito sobre essa coisa de sucesso do cliente, né? Então me fala aí, como é que tu acha que essa experiência do cliente, não só o sucesso do cliente, mas a experiência do cliente pode ser melhorada, né, com o uso das ferramentas de inteligência artificial. Olha, coincidentemente, porque realmente eu não conhecia a pergunta, semestre passado eu fui professor no estágio de docência do mestrado profissional, uma disciplina de gestão da qualidade 4.0, Quality Management for. E, e o que ocorre? Ali a gente estava estudando exatamente isso, que o, o cliente, o consumidor, ele chegou num nível de exigência que ele não quer mais produto padrão. Ele quer um produto que, de fato, seja para ele, que é o item personalizado. Lá em 2013, 14, quando a gente conquistou o Prêmio Nacional de Inovação, eu fiz uma especialização na Alemanha. E a tendência de inovação é que as empresas passassem a produzir, né, itens de consumo e bens, serviço, tudo mais, personalizados. Só que existia uma grande barreira. Como que eu vou conseguir, principalmente quando eu tenho escala, atender, né, um grande número de pessoas de modo personalizado? Porque o padrão, daí vem lá do Fordismo, né? Era até então o grande modelo de sucesso que eu conseguia ter escala. E então nós chegamos num momento onde nós temos sistemas que são inteligentes, que aprendem, né, aprendizado de máquina, baseado em dados, e baseado em comportamento do cliente, em inputs e informações, ele consegue dar um retorno. De certa forma, quem tem Netflix já está tendo uma experiência personalizada. Nenhum Netflix é igual ao outro. Mas será que a gente poderia fazer isso na indústria? Com certeza. Se a gente considerar um carro, desses carros autônomos, aonde conforme você senta no banco, ele ajusta a altura, a temperatura, ele já sabe quem está sentado pelo peso da pessoa, ele, né, já está personalizando a experiência que você tem em dirigir. E a gente pode criar alguns ensaios. Vamos imaginar uma empresa calçadista da região que vai produzir sandálias ou calçados em geral de acordo com o interesse do cliente, mas sem o cliente dizer para ele qual é o interesse. Imagine que nem mesmo o produto existe, mas na sua timeline aparece o seu tênis dos sonhos e você olha, nossa, que incrível. E ao clicar, a plataforma que desenhou, né, com tecnologia generativa aquele card, porque aquele card só existe para você, ele vai entrar um pedido e vai distribuir lá no MRP as demandas de compra de projeto e você vai receber um calçado que tem inclusive o seu nome e vou perguntar para ti, nossa, tu comprou aonde, em tal lugar? Acessa o site? Não, mas não tem no site. Não, porque uma rede conectada de venda, produção, distribuição, até mesmo o próprio projeto, né, do produto, ele foi desenvolvido por inteligência artificial generativa sob a supervisão humana, garantindo que tudo ocorresse certo. Que tal o meu ensaio? Bom demais, né? Eu tava aqui pensando quase que um Resident Evil, né? A gente, né, isso daí eu estou trazendo porque a gente fez projetos sobre isso, e esse caso, né, a gente tem uma pista do que a empresa poderia ser, assim, tipo de farroupilha,
a gente já tinha debatido, né? Né? Mas agora, então, vamos Mas lá, sabe o que faz a me réplica da minha É, fala aí. sabe que me preocupa um pouquinho essa questão, né? A gente tem uma. E isso foi legal, né? Tu falar, que é bem isso, né? A gente diz, não, mas a IA. Não, cara, mas tu já tem a Netflix, tu já é vítima de uma inteligência artificial, né? Porque Sim, é o algoritmo, ele fica testando e ele fica. É a forma que a Netflix se relaciona contigo. Só que ao mesmo tempo eu tenho ouvido cada vez mais essa coisa, mas a experiência do cliente, cara. Mas eu acho que muitas vezes a experiência do cliente é propiciar outra experiência. A gente está começando a criar umas bolhas. Agora eu vou fazer a gente está começando a criar algumas bolhas, né? E isso, e pegando bem o caso da Netflix, né? A gente consome determinado conteúdo aqui em casa. Antes até eu e minha esposa compartilhávamos o mesmo perfil e eu acabava recebendo input e assistindo as coisas que ela gostava. E que às vezes não sim. eram o que eu queria. Um dia eu disse, cara, vou criar o meu perfil, eu gosto das coisas de tecnologia, de ficção científica, né? E aí é legal porque é bem engraçado, os conteúdos são totalmente diferentes. É E a outro parte legal, Netflix. há um tempo atrás a gente viajou e foi para uma pousada que tinha Netflix. E a pessoa que saiu deixou o login dela. E, cara, uma sugestão da Netflix nos chamou a atenção. Nós temos o Logoff, entramos com o nosso e fomos. E, pô, o filme era muito legal, só que nunca teria chego para nós se eu não tivesse compartilhado a experiência do outro cliente. Então, talvez, eu acho que um dos desafios para nós aí é também conseguir simular outras experiências, porque senão é aquilo, né? Os próprios algoritmos de rede social, cara, ele só mostra aquilo que eu quero ver, mas às vezes não é o que eu quero, o que eu preciso ver, né? Às vezes eu preciso ver outras Sim, coisas. sim. Vamos filosofar. Aí nós entramos na ética da IA, na inteligência artificial centrada no ser humano, que a inteligência artificial, ela é burra, ela pega padrões e vai te achatando ali dentro do padrão e vai te aprisionando, e a gente diz, não, mas eu estou perdendo a liberdade, né? Eu estou sendo Uhum. manipulado. Um pouco é limitação, porque a inteligência artificial ainda é jovem, ela tem ali Certo. seus 70 anos, mas se a gente considerar a humanidade, conhecimento, ela é jovem, principalmente as generativas, muito jovem. Né? A gente pode considerar as generativas de 2017, 18 aplicada para cá, liberada para o público aí há 6 meses, um pouco mais. E então, será que o que a gente consome é só uma limitação da tecnologia, que só vê padrões? Ou será que as empresas estão nos imputando novas verdades e moldando estrategicamente o nosso ser, o nosso, né, tipo manipulando a nossa cognição para quê? Para que a gente consuma determinados itens. Por exemplo, eu jogava muito Need for Speed quando eu era adolescente e tal. Adorava aquele joguinho no computador, Most Wanted, Underground, e começava com uma BMW, que é o carro que tu ficava mais tempo até tu conseguir comprar um carro melhor e tal. E eu virei um adulto apaixonado por BMW. E um dia eu pensei, mas por que BMW? Por que eu não compro um outro carro? Por que eu quero isso? Daí eu fui regredindo, lembrando, sim, é porque eu tive a experiência ali. Ali não é uma questão de marketing, não tem a ver com a IA. No entanto, a IA também faz isso. Sim, Ela vende, ela está lá vendendo. Só que tem momentos que a gente quer um pouco de paz, tipo assim, para de me vender um pouco, né? Tipo, deixa eu curtir a vida. Só que daí tu tava falando, se alguém te contrata como consultor, o cara quer resultado. E tu bota para rodar, e assim, e a venda é atormentar, é entrar na mente do cara, e é onde que ele sim. olhar aparecer a marca. Então, quando a gente está vendendo é bonito, mas quando a gente quer lazer, quando a gente quer dar uma relaxada, daí já não é mais tão legal assim. Sim, mas eu falo justamente para, né? Eu tomo determinado vinho, mas pô, será que não é legal provar um outro, né? Será que. Porque é aquilo, eu começo a seguir vinhos, né? E aí, claro, eu acho que daí também cabe muito a nós, né? Que vamos estar operando essas questões, de fazer os devidos cruzamentos. Então, assim, bom, cara, se esse cara gosta de vinho.
O que está ligado a vinho bom? Viagens, turismo, e nós devemos estar orientando a tecnologia para que ela possa fazer criar esse outro cenário de experiência do cliente, né? Porque talvez Sim. ali tu cria uma outra. Mas falando em venda, em atormentar o cliente até que ele compre, eu vi que tu está lançando uns workshops e tal. É Ah, referente a IA? O que tá rolando ali? Se quiser me explicar. legal. Nós vamos ter algumas coisas ligadas a IA, mas esse não, esse é treinamento raiz mesmo. Nós vamos fazer um Ah, workshop voltado para o varejo, ajudando e até meio na contramão da IA, né? Eu falo lá que para não robotizar o atendimento. Até porque, se for ver as IAs ultimamente, isso que é legal, né? A gente tinha os chatbots antes que eles eram robotizados. Tu respondia e dava aquelas respostas, às vezes nada a ver. Agora ele consegue, bem como tu limitados. falou, interagir. Então, esse é um treinamento raiz mesmo, um workshop em raiz, vai acontecer na próxima segunda-feira pelo Zoom. Ah, Quem quiser ver lá no perfil da empresa, vai ter o link para inscrição. tá. Eu que sou teu amigo tenho desconto ou não? Como é que é? Total, total. Pô, Ah, como é que eu resgato o desconto lá? é, quem estiver acompanhando o canal, vamos disponibilizar o mesmo voucher de Eu- desconto eu- da Business School, pode ser? Vamos fazer o seguinte, eu sim vou botar na descrição, então me manda tudo depois, bem certinho. Tá? Tudo bem para ti se a gente fizer essa mão, hein? Tranquilo, tranquilo, Então tá. bem, E bem tranquilo. tu puder, tu falou Business School aí, só dar uma palhinha aí o que que é, daqui a pouco o pessoal não sabe, né? A gente não trata Tá. muito sobre esse assunto aqui. Legal. Não, pessoal, esse é um movimento muito legal da Universidade aqui de Caxias do Sul, puxado por alguns professores e também por alguns outros formadores de opinião, em que a gente está desenvolvendo um canal dentro da nossa universidade justamente para aquilo que a gente falou no início, poder integrar um pouquinho mais de conhecimento aliado à prática. Tá. Nem só o conhecimento, nem só a prática, mas justamente esse meio de campo. Então, é uma escola de negócios que vai estar sempre preocupada em olhar a dor lá do empreendedor, do empresário, e através dos maiores e melhores pensadores, criar uma trilha de conhecimento e entregar de uma forma exponencial ali na ponta, né? De uma forma rápida, contundente, pragmática, para que tu possa aplicar muito rápido lá no teu negócio. Beleza. Então, bom, vamos encarar então que esse voucher é um presente da Business School aí para os nossos espectadores, né? Com Vamos certeza. colocar aqui Então, depois, o pessoal vai pegar. Então tá. vai estar o link, vai ser 2 horinhas, um workshop totalmente prático. Eu tive a felicidade de trabalhar em grandes companhias e dentro dessas companhias eles sempre nos prepararam muito bem. Então eu peguei o que eu recebi de melhor nos treinamentos e transformei numa metodologia em que a gente chama de cachorro, papagaio e minhoca. Esses 3 bichinhos vão É estar me isso. acompanhando no dia e através deles eu vou passar um método para vocês de reverter qualquer objeção que ninguém mais vai esquecer na hora que receber uma objeção, tanto da esposa, do marido, quando do filho, quando Vou tiver ter que alguma fazer. objeção, é só usar essa metodologia do cachorro, papagaio e minhoca, que qualquer objeção que você tiver na sua vida vai ser revertida. Então não perde, segunda-feira pelo Zoom às 8h08 da manhã, vão ser 2 horinhas que eu prometo que vai ser transformador. Ah, que bacana. Então tá, pessoal, fica a dica aí. E agora vamos para a próxima pergunta. Então, quem é que faz a pergunta agora? Sou eu ou é você? Agora, oficialmente é tu, né? É. Então tá. Então, falando ainda, né, dessa área da inteligência artificial, você havia esses dias nos apresentado uma tecnologia para gerar vídeos, fez uma comparação, inclusive. Ah, se tivesse um editor que, né, um humano fazendo, demoraria X tempo, assim. E eu vi os resultados, a gente tem encaminhou ali para o professor Matheus dar uma olhada, né? E ele fez alguns apontamentos quanto à qualidade. Eu queria que tu me falasse como é que é esse processo, que ferramentas são essas, e o que que tu vislumbra, afinal de contas, né? Os filmmakers, né? Vão acabar, a coisa vai ser assim, tu joga lá na panela, mistura e sai vídeo, e porque eu tenho curiosidade, e o que que ocorre? Ah, tu não é especialista em Anderson. Eu sou o cara da teoria, desenvolvimento, tecnologia, não sou usuário, né? Assim Sim. como tão assíduo
como o Luciano, que conhece as ferramentas, usa, testa e aplica. Eu estou mais lá atrás e realmente criar algoritmos performáticos, de desenvolver uma inteligência artificial ética e responsável. Então, são dois perfis aqui de profissionais que usam a IA. Então, esta é a minha motivação de entender melhor essa tecnologia em específico. Não, cara, tem diversas, né? Naquele dia lá, eu acho que eu usei a Sintese, se eu não me engano. Depois até eu posso conferir, a gente coloca na descrição do vídeo, aí a gente vai deixar todas as ferramentas para vocês, tá, pessoal? E realmente, o que ocorre? Eu já tive do outro lado, né? Usando, consumindo muito. E realmente, primeiro, tu tinha que ter à mão o profissional que conseguia te atender. Já era uma dificuldade de conseguir agendas e tal. Aí depois tu tinha que passar a tua ideia. Aí a pessoa tinha que absorver aquela tua ideia e alguns debates, aí fazia, dependendo, tu tinha que vir com toda uma estrutura, fazer as devidas captações, para daí depois era um processo moroso, né? E aí, realmente, esses dias aí eu sigo alguns canais, eu tento beber d'água mais na fonte possível, né? Então eu sigo alguns canais que sai o negócio, eles já testam, já mostram, então eu procuro para estar sempre atualizado. E realmente, o que eu fiz? Eu peguei a gente tinha lá um documento, né, feito pelos fundadores ali da UX Business School, né, que era um manifesto, a gente traduziu, a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? Que às vezes, quando eu dou o comando e eu não recebo o que eu quero, é ter algumas inteligências artificiais que elas só entendem no inglês. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse manifesto, traduziu com a própria inteligência artificial, tem uma dica, né? Eu não consigo pagar um curso de inglês, ou como que eu faço para estudar inglês? Cara, o ChatGPT é gratuito. Assim, eu preciso atender, eu não sei nada do inglês, quero que tu faça um teste de inglês para definir meu nível, e a partir daí tu monte um programa de aula de inglês para interagir comigo, e ele vai fazer. Ele vai ser teu professor de inglês. Então, isso, abrindo um parênteses, isso que eu acho que é uma das grandes oportunidades. Eu tive num evento sobre essas questões de ética, de utilização da inteligência artificial, o futuro, né, que está se debatendo muito sobre isso aí, e eu fui um defensor e disse assim, tá, a gente sai daqui agora, uma comitiva para ir lá no interior da África alfabetizar aquelas crianças que estão lá à mercê do mundo. Ninguém levantou a mão, né? Então, quer dizer, mas hoje tem startups que com um tablet, né, vai levar o ChatGPT para lá, e aí o ChatGPT vai alfabetizar as pessoas, aquelas crianças, através de um tablet. Então, olha que interessante, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com essa questão do, vai perder emprego. Não, há um tempo, eu perguntei, né, algum tempo atrás, vocês conheciam algum operador, algum piloto de drone? Não, né? Mas hoje já tem essa profissão. O cara que filmava aqui, se ele for esperto, ele começou a... como é que eu mexo com drone? E hoje ele está empregado. Então, assim, essas coisas que a gente tem que estar preocupado. Então, tem uma ferramenta, né? A gente colocou esse texto, ela conseguiu ler o sentimento que nós queríamos passar, porque nada melhor do que quando tu redigir, tu enche de sentimento, ela leu esse sentimento, pegou o banco de imagem delas, montou o filme, colocou a música. Deixa eu ver, eu acho que eu levei mais tempo para depois traduzir as legendas, né, de novo do inglês para o português do que qualquer outra coisa. Então foi questão de, entre todo o processo, entre traduz, gera o vídeo e desfaz a tradução, não levou mais do que 30 minutos. Coisas que, né, tu é um cara que consome bastante a produção de vídeo, né, a gente chegou a um consenso lá que nós levaríamos, talvez, para fazer aquele vídeo mais de 60 dias, né? Entre reúne, manda, aprova um, aprova o outro. Sim, sim. Com a inteligência artificial, a gente fez aí em 30, 40 minutos, usando as tecnologias remotas para compartilhar, todo mundo deu os seus palpites, a gente ajustou, entregou isso aí pronto, né? Então é muito legal. É bacana. Vamos fazer o seguinte, então. As nossas redes sociais estão aqui. Instagram, Twitter, as demais. @edertech. Você, então, pronuncia aí. Where? We are Smart On.
Ah, é o we. Não We are é smart one. we are. Nós somos smart on. Smart one, isso aí. Ok, we are smart on. Agora entendi. Eu tava achando que era outra coisa, sabe? É, Agora não, é que foi o conceito de nós, quem segue a comunidade, cara, nós somos inteligentes, né? Nós não, somos mas ligados, né? Então ou essa vamos, aqui é vamos o... ter que, vamos fazer o seguinte: próxima ação, nós vamos fazer uma ação de personal branding, de comunicação, vamos simplificar. Esse é um negócio que tu fala e o cara pede. É que nem a gurizada dos meus alunos do CETEC. Tá jogando o quê aí? Ele fala um nome assim que ele falou? Tá entendendo? Tipo, às vezes não é acessível, né? Sim, cara, tu sabe que realmente, Lendo eu copio, mas eu já, por algum motivo, sabe, porque parece wear assim de vestir, sabe? sim, O wear, é isso que tava por causa do pois ai é, aqui. mas tu sabe que é uma pauta que está aqui, mas é aquela Vamos coisa, fazer, né, vamos fazer. de casa Casa de de ferreiro. ferreiro, espeto de pau. Tu cuida do brand dos outros e não cuida do seu, né? Mas tá certo. Então fica aí, me cobra que a gente vai Não, bolar isso. vamos fazer. Depois a gente vai gerar um conteúdo legal pra galera que quer saber também. Sim. Personal brand e E inteligência artificial. aí, Inteligência artificial é o tempero das coisas. concluindo lá que tu falou dessa questão do desemprego, não, cara, porque que ocorre? Eu tive a oportunidade de falar para os mentorados lá do IDEA Z, que a gente é mentor lá das startups também, né? A gente é colega lá. E o professor Rafael me chamou para falar uma horinha lá sobre inteligência artificial e colocar elas justamente num formato que entregasse, né, a validação do negócio das startups. Cara, vamos lá, entra no Mid Journey agora e pede para ele fazer uma foto 3D de uma paisagem com ISO. Só, não sei se dentro dos teus hobbies, uma das coisas que tu faz é tirar foto, mas tem coisas lá que só fotógrafos muito avançados sabem, né? Ah, dizer para botar um Sim. cachorro na cozinha é muito fácil, Não, mas não, chegar no nível que eles chegam, é que tem uma questão que não é só da fotografia, mas é a tua sensibilidade de perceber e descrever um ambiente. Tipo um livro, um bom livro, tu tá lendo e tu se imagina na cena porque o orvalho que corre pela folha transcende a luz do luar na noite de verão, né? E o cara viaja junto. E tem pessoas que são mais diretas. Então, o cara que é muito direto, ele vai para o chat GPT, tipo, o bah, que é tal cor? Teve um caso esses dias em aula que eu disse para o aluno, bota no chat GPT o que era orientação a objetos, sabe? Só que como ele não contextualizou, a resposta não tinha relação com a programação em Python lá e tal. Ele disse, não, tu tem que contextualizar, né? Porque tem os tiros, né? É o zero shot, one shot, few shot. Tu tem que dar alguma coisa para ele saber do que se trata. E tem. isso melhor. Isso é uma outra coisa que a gente podia fazer. O prompt engineer, né? Esse engenheiro de prompt, vamos fazer uma hora um esquema aqui online, tem a opção aqui de compartilhar a tela, e pode ser até uma live para a galera poder participar, de a gente Pode, boa. ensinando a fazer prompt. Tipo assim, o que tu quer resolver? Eu quero fazer um protocolo para ler na abertura de um evento. Né? Então, É. então Eu vou deixar até um hackzinho que o pessoal não vai tá. esquecer. Lembre-se do Finaleira, copia aí, pitch. anota, hein? Lembre-se do pitch, pessoal. PIT. Personagem, intenção e tarefa. Então, você é um programador experiente que trabalha 20 anos desenvolvendo programas de Python. A partir de agora, eu quero que você Agora é descreva. Python, hein? Aí não é Python, porque não tem É H Python? ali. Ah, então tá. Então é O Python. Delphi eu deixo passar, mas o Python tu não mexe. Então beleza. E eu acho que eu chamo de Python por causa do Delphi, mas tudo bem. E aí, depois disso, então, tu deu para ele o primeiro P, que é o personagem, depois tu dá para ele a intenção. Agora eu quero que você me ajude a desenvolver um código-fonte para criar um programa de coleta de dados. E aí dê a tarefa. A partir de agora, eu quero que você crie um programa de 5, 10, 15 linhas com as variáveis, né? Então, pitch, personagem,
intenção e tarefa. Se vocês lembrarem disso aí e aplicar nos prompts de vocês a partir de hoje, eles vão ser sensacionais. Perfeito. Enquanto você falava, dava essa excelente dica, eu vim aqui no Google Tradutor, escrevi Delphi para escutar a pronúncia correta é Delphi e significa Delfos, mas Python é Python. Delfos, que era o oráculo da sabedoria, do conhecimento. Mas eu nunca programei em Delphi, nem em Delphi. O meu sócio programou no início da carreira dele, do técnico que ele fez, não sei, Amiga Informática, alguma coisa assim. Eu comecei em Java, fui para o C Sharp, depois consumi outras drogas mais pesadas pela vida. Mas, beleza, então estamos chegando ao fim deste incrível bate-papo sobre a inteligência artificial aplicada na sua vida real. A transformação digital acontece nos negócios porque a gente está chamando a comida pela internet, nós estamos fazendo muitas coisas, utilizando nossos computadores, sejam eles smartphones, laptops, entre TVs já é um computador hoje, né? Hoje tudo, o carro virou um computador. E vamos continuar. Nós teremos novas ações. Vamos colocar aqui embaixo na descrição um monte de links para vocês para conhecerem mais sobre o Libard, We Are Smart On e sobre o UX Business School, as nossas ações. Tem voucher, tem um monte de coisa acontecendo muito legal e a gente não para por aqui. Este é o primeiro de muitos encontros que ainda teremos. Muito obrigado, Luciano. Quais são as suas últimas palavras? Cara, primeiro te agradecer demais, agradecer o canal aí do Ederson. Foi um prazerzaço, pô, passou voando, né? Aquela horinha que a gente nem vê. E é isso aí, pessoal. Colhem na gente aí, que com certeza o que tiver de melhor acontecendo nesse mundo do corporativo, do ensino e da inteligência artificial vai estar saindo por intermédio das nossas redes sociais. Cola lá, segue a gente que vai dar tudo certo. Tchau! Tchau!